Pois bem, pessoal, então na nossa sequência aqui de vídeos clássicos dos concursos, agora vamos para o artigo 212 da Constituição Federal. Esse é um artigo que foi alterado recentemente aí em 2020. Nós usamos sempre uma notícia ou um teste para fazer a introdução do nosso estudo. Vamos lá? Esse teste a VUNESP aplicou em 2020. A União aplicará anualmente nunca menos de os estados, o Distrito Federal e os municípios, outro valor por cento no mínimo da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Com base no artigo 212 da Constituição Federal, é esse que nós vamos estudar aqui, neste vídeo, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as colunas. Então, quanto cabe à União e quanto cabe aos estados, Distrito Federal e os municípios, hein? Será que é 10 para a União? Ou será que é 18? São só essas duas possibilidades, olha, que nós temos aqui nas alternativas de A até a E. 10 ou 18? 10 para a União ou 18 para a União? E os estados, o Distrito Federal e os municípios? 25 ou 20%? Então, a alternativa correta é que a União vai aplicar 18 e 25% fica para estados, Distrito Federal e municípios aplicarem na educação. 45 pessoas responderam a esse teste, 76% só acertaram. Foram nessa alternativa correta. Um grupo grande, porém, um grupo ainda foi na alternativa A, 10 e 25. Acharam que a União é 10 e os estados e o Distrito Federal e os municípios, 25% não está correto. Tá? Então, essa foi a primeira questão. Vamos para a segunda. Olha, a segunda, em 2019, a própria VUNESP aplicou. De acordo com o artigo 212 da Constituição Federal Brasileira de 1988, a União deve aplicar anualmente nunca menos de 18, acabamos de ver, né? E os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25, acabamos de ver também, no mínimo da receita resultante de impostos. Devem ser usados para as necessidades do ensino. Aqui a primeira lacuna. Quando existe uma questão que envolve lacunas, gosto de fazer palavra por palavra. Devem ser usados esses 18% e 25% para as necessidades do ensino. Que tipo de ensino? Ensino fundamental, está aqui na A e na B, e ensino obrigatório, C, D e E. A vinculação constitucional de imposto é para o ensino fundamental ou para o ensino obrigatório? Para o ensino obrigatório, fundamental só é pouco, né? Ensino obrigatório que vai de 4 a 17 anos, portanto, compreende a educação infantil, a pré-escola especificamente, o ensino fundamental e o ensino médio. Essa é a educação obrigatória, portanto, para o ensino obrigatório. Aí tem a segunda palavra, aqui das lacunas, o montante destinado aos programas. O que será esse o montante? Incluindo ou excluindo o montante destinado aos programas? Não dá para saber, tem que saber que programas são esses. Então vamos para a terceira palavra. Programas suplementares ou programas obrigatórios? Eu desconheço programas obrigatórios. Então, programas obrigatórios eu desconheço, portanto, essa última alternativa aqui também está ruim. E vamos para a última palavra, de alimentação e assistência à educação especial ou assistência à saúde? Assistência à educação especial, não. É assistência à saúde. Então, esta é a resposta correta. Como é que o pessoal respondeu no formulário? 56 pessoas responderam. E olha, um grupo pequeno agora, bem pequeno, acertou devido à complexidade da alternativa. Então, onde foi a alternativa do erro? É a alternativa E, ensino obrigatório, incluindo o montante destinado aos programas obrigatórios. Que programas obrigatórios são esses? Não existem programas obrigatórios. Vamos para a leitura do texto, então. Olha lá o artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de... Menos de quanto mesmo? Menos de 18. E os estados, o Distrito Federal e os municípios, quanto mesmo? 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Para que fique, essa é uma pergunta clássica de legislação educacional, que fique bem gravada. Então, União, nunca menos de 18%. Estados, Distrito Federal e municípios, no mínimo, 25%. Parágrafo primeiro agora, a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados,
ao Distrito Federal e aos municípios, ela é considerada para efeito do cálculo previsto nesse artigo, o 18% e o 25%, ou ela não é considerada? A parcela, então, que aquele ente, seja a União, seja o Estado, transferir, ela vai ser considerada para o cálculo ou não? Ela não é considerada para efeito do cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Então, se o Estado ou a União transfere para o Estado, aquela parcela que ele transferiu não é considerada como receita. E se o Estado transfere para o município, também não é considerada para efeito do cálculo previsto receita. Muito bem, vamos para o parágrafo 2º. São 9 parágrafos, vamos lá. Para efeito do cumprimento do disposto no caput desse artigo, o 18% e o 25% lá, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal, e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Aqui aquela dica metodológica, se eu tenho um outro artigo citado aqui, eu não sei o que significa, eu trago esse outro artigo. Então o que é o artigo 213? Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Nos próximos 2 vídeos discutiremos mais sobre esse artigo 213. Parágrafo 3º, então, são 9, hein? Vamos lá. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino. Que tipo de ensino terá prioridade? Ensino infantil, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio? Onde estará a prioridade na distribuição dos recursos, hein? No ensino obrigatório. De novo, 4 a 17 anos nesse momento. No que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Ok? Então, o ensino obrigatório tem prioridade na destinação dos recursos. Parágrafo 4º, quase chegando no meio. Vamos lá. Os programas suplementares, então, de alimentação e assistência à saúde, lembra da questão número 2? Assistência à saúde, previstos no artigo 208, são material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então aqui está se referindo a apenas esses 2 últimos programas suplementares. Serão financiados com recursos provenientes de contribuições. Que tipo de contribuição? Contribuição voluntária, contribuições sociais e outros recursos orçamentários da educação. Parágrafo 6º agora, indo para o final. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de habitantes, número de matriculados. Quem que matricula? Número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Vamos para o parágrafo 7º, terminando aqui, tá? É vedado o uso dos recursos referidos no caput, ou seja, uso dos recursos 18% e 25%, e nos parágrafos 5º e 6º desse artigo, ou seja, salário e educação, para pagamento do quê? Para pagamento de 2 coisas, do que será? De salários, de aposentadorias e pensões. Salário pode, aposentadoria e pensão não. Vamos para o penúltimo, parágrafo 8º. Na hipótese da extinção ou de substituição de impostos, acabou aquele imposto ou substituir para o outro, serão feitos o que com os percentuais? Quais são os percentuais? 18% e 25%. O que será feito com eles? Serão redefinidos os percentuais referidos no caput desse artigo e no inciso 2 do caput do artigo 212-A, que nós veremos no próximo vídeo, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriores praticadas. Essa alteração é de 2020 já. Cuidado com essas alterações recentes, que provavelmente estarão presentes nos próximos concursos, hein? Serão redefinidos esses percentuais, é o que fala o parágrafo 8º. E o último parágrafo, o que fala o último, o 9º? A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com a educação nas esferas estadual e municipal e o que mais? Estadual, municipal, federal e distrital. Essa também é outra alteração em 2020, toma cuidado, leia com atenção o parágrafo 9º. Nas esferas estadual, distrital e municipal, a lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle de despesas.
Pois bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês na compreensão desse artigo 212. No próximo vídeo é o artigo 212-A, artigo incluído na Constituição em 2020. Eu aguardo vocês.